Então, hoje nossa aula de ciências será referente ao sistema reprodutor. Nas aulas anteriores, a gente vem estudando alguns sistemas. Nós já estudamos os 3 sistemas: o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema nervoso. Hoje nós vamos estudar o sistema reprodutor. Quando a gente fala de reprodutor, é porque vai haver ali o quê? Reprodução. Reprodução é o ato de reproduzir, de fazer mais. Então, quando a gente está reproduzindo, a gente está fazendo mais alguma coisa. E a reprodução humana é dessa forma. É o ato de se reproduzir, o ser humano se reproduzir. Assim como os animais se reproduzem. É por isso que nós temos grande quantidade de pessoas no mundo. Por quê? Pelo ato da reprodução. E hoje é o que nós vamos ver. Página 174. Vamos lá. Os seres vivos são capazes de produzir novos seres da mesma espécie. Damos a isso o nome de reprodução. No caso dos seres humanos, o corpo sofre mudanças que são coordenadas por algumas substâncias que ele produz. Essas substâncias são chamadas de hormônios e são produzidos por glândulas. Por meio das mudanças, o corpo estará preparado para reproduzir. Então, para que haja reprodução, o corpo tem que estar preparado. Então, o corpo ele se prepara através desses hormônios que são lançados. E aí, para que haja a reprodução, para que o novo ser venha a nascer, é necessário que isso aconteça. Então, vamos aqui, no livro de vocês está mostrando aí quais são os órgãos do sistema reprodutor masculino e os órgãos do sistema reprodutor feminino. Olhe que esse sistema é o único sistema em que os órgãos são diferentes para o homem e para a mulher. A gente viu lá no sistema digestório que os órgãos são os mesmos para o homem, para a mulher. Sistema nervoso, sistema... qual foi o primeiro? Sistema nervoso, sistema respiratório. Então, os órgãos são iguais, só que no sistema reprodutor, não. No sistema reprodutor, os órgãos do aparelho feminino são uns e do aparelho feminino masculino são outros. Então, vamos lá. Órgãos, sistema reprodutor feminino. Quais são os órgãos? Então, a gente tem o útero, a gente tem as tubas uterinas, os ovários e a vagina. Vocês podem observar aí nesse quadrinho todos esses órgãos. Já no sistema masculino, a gente vai ter a uretra, o pênis e os testículos. Esses são os órgãos reprodutores masculinos. Então, são diferentes. Mas aí a gente vai para o segundo parágrafo. Vamos lá? O homem possui 2 glândulas chamadas testículos. Então, testículos são glândulas. Os testículos produzem um hormônio chamado testosterona. Ele é responsável pelas mudanças de características do corpo masculino e pela produção de espermatozoides. Os testículos abrigam os espermatozoides, que são as células sexuais masculinas responsáveis pela reprodução. Então, essas são as células que dão origem a novos seres, os espermatozoides. A mulher possui 2 glândulas chamadas de ovários. Então, as glândulas que as mulheres possuem são os ovários. Os ovários produzem hormônios chamados estrógeno e progesterona. Eles dão à mulher características femininas e preparam o corpo para a fecundação. Os ovários abrigam os óvulos, que são as células sexuais femininas responsáveis pela reprodução. Então,
Para que haja reprodução, é necessário a união do espermatozoide aos óvulos. Hormônio hormônios são as substâncias liberadas pelas glândulas do nosso corpo. Então, o nosso corpo, além dessas glândulas, eles possuem outras glândulas. E a função dessas glândulas é liberar hormônios. Página 175. Como a reprodução, como acontece a reprodução humana? Quando o espermatozoide se une a um óvulo, forma-se uma célula-ovo, que chamamos de zigoto. Esse fenômeno é chamado de fecundação. A célula-ovo se multiplica formando um aglomerado de células que dá origem a um embrião. O embrião cresce, transforma-se em feto, que se abriga no útero e se desenvolve no período de 9 meses até o bebê estar pronto para nascer. A alimentação deles, a alimentação é um deles. Eita, pulei. Durante a gravidez, qualquer interferência no organismo da mulher pode afetar o desenvolvimento do bebê. A saúde dele depende da saúde da mãe, que precisa ser acompanhada por um médico e manter uma série de cuidados. A alimentação é um deles. Precisa ser variada, rica em verduras, legumes e frutas, e também consumir pouca gordura. Não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas durante a gravidez, também são cuidados necessários. Então, aqui nós temos o desenvolvimento do bebê, página 175. Observe. Professora, quando, tipo, tem gêmeos, é a mesma coisa, né? O bebê fica do mesmo jeito, do outro Eu ia perguntar diferente. isso. Tia. Não, quando são gêmeos, quer dizer, sim, é a mesma coisa. Só que são 2 bebês se desenvolvendo dentro do útero da mulher, né? Então, aqui a gente está vendo o desenvolvimento de um bebê. Se no caso são gêmeos, os 2 bebês vão se desenvolver dessa mesma forma aqui. Diga, Vitória. Tia, é quando a minha tia teve o primeiro filho dela, ela bebeu Coca-Cola e essas bebidas alcoólicas. Aí, quando ele nasceu normal. Só que o menino só bebe Coca, parece um palito e parece que ele tem um parafusamento. Eita, Jesus. Ô, tia. Sara, rapidinho para a gente finalizar. Ô, tia, no primeiro mês ele parece um porquinho. Ô, tia. Diga, Matheus. Ô, tia, quando a pessoa faz aquela cirurgia para não engravidar, não tem? Uhum. O que eles cortam? Eles cortam o quê? Esse negócio? O útero. Não são essas tubas uterinas. Eles tiram, que muita gente chama de trompas. Então, tem na mulher esses órgãozinhos, as trompas, e aí a mulher não é capaz mais de reproduzir, de ter mais filhos. Só que também tem a parte do homem. O homem também pode fazer uma cirurgia que evita também ter filhos. Diga, Sara. O Luiz disse que a mãe dele tá grávida. É mesmo? Que bom, né? Muito bem. Vai ter mais irmão? Ô, tia, minha mãe fez essa cirurgia para não ter mais bebê. Pronto. Então, vamos ver aqui como é o desenvolvimento. Ó, com um mês, o bebê, ele está com mais ou menos o tamanho de um grão de feijão. Mais ou menos isso. Então, ele está aqui nesse formato. Aqui nós temos o segundo mês, o terceiro, e aí o desenvolvimento dele até o nascimento. Então, aos 9 meses, o bebê está pronto para nascer. É importante que o parto seja realizado por um médico em um local com recursos apropriados, pois se houver algum problema, pode ser necessário fazer uma cesariana, que é uma cirurgia na qual o médico retira o bebê por uma incisão feita na barriga da mãe. Então, aqui é a forma do parto, né? Que existe o parto normal e existe Ô, professora. a cesariana. Então, são maneiras de trazer o bebê ao mundo. Através do parto. Diga, Laura. O parto normal, a criança pode morrer? É por isso que foi dito aqui, ó, que é necessário que a mãe ela esteja em um local
com recursos, porque às vezes a mulher ela não pode ter o filho normal por algumas questões. E aí, se ela não tiver em um hospital com um médico, com enfermeiros, o bebê pode sim morrer, porque a mãe ela não tem capacidade de ter o filho normal. Tia, Ô, tia. Partos ou cesáreas, né? Pronto. Ô, Aí, tia. só que é bem complicada essa questão, porque às vezes a mulher ela sofre muito, sente várias dores, e para que o médico ele chegue ele só opera quando vê que ela não tem capacidade de ter normal. E aí é bem complicado. Ô, tia. Oi? tia, Por que tia. eu nasci prematuro, mas não aconteceu nada comigo, não. Você nasceu prematuro? Foi, mas O vai que é acontecer prematuro? nascer. É algum erro, é? Não. Prematuro é quando ele ainda não está no período correto de nascer, no período certo. Tia, de meu nascer, primo ele que nasceu nasceu. agora, ele nasceu prematuro. Pronto. Ele Aí é às bem vezes novinho, tem ele. criança que precisa Teve ficar uma nos menina. hospitais e tem tia, posso falar? Uma menina, filha rapidinho da amiga Vitória para da... a atividade. Bora? Tia, a namorada do meu primo, ela não pode ter bebê porque o padrasto dela deu um na cabeça dela e afetou. Ela não pode ter bebê. Aham. A filha da Arthur, da o amiga da bebê minha tem um mãe. mês, ele não Matheus, você não chega a aceita ter bebê. 55 centímetros, não, viu, Arthur? 55 centímetros já é o Bebê tamanho normal. do bebê ter nascido já, quando o bebê já está pronto para nascer. Então, ele quase chega a isso, porque 55 centímetros é um bebê bem grande. O tamanho quase normal, mais ou menos normal do bebê, assim, quando ele já está pronto para nascer, é de 47 centímetros, Ô, tia. 50, 52, viu? Ó, vamos agora para a nossa atividade, Tia, rapidinho. tia, Olhe, aqui na Ô, tia. primeira questão, a gente tem assim, ó, conhecendo as células sexuais masculina e feminina, explique o que você entende por fecundação. Quem localiza aí no livro o que é fecundação? Bora lá no conteúdo. O que é fecundação? O que é esse processo? Quando o espermatozoide se une a um óvulo, Se forma-se uma célula ovo. Isso mesmo. Quem é que está falando quando o espermatozoide tia, quando Eu. se instala no útero. A Sara, tia. Também, Malu, também. Mas aí no livro tem explicando com detalhes e a gente vai copiar aqui na primeira questão. Vamos lá? Vamos lá. É quando um espermatozoide. Então, o processo da fecundação é esse mesmo. Quando um espermatozoide se une a um óvulo. Forma-se uma célula ovo que chamamos de zigoto. Então, espermatozoide é a célula sexual masculina e óvulo é a célula sexual feminina. Então, aqui está a nossa primeira questão. Aí, tia, não faz a segunda agora, não. Tô no nome e fenômeno. Então, retornando aqui com a atividade, nós vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte:
Responda. Então, letra A. O que são os espermatozoides? Então, na segunda questão, na letra A, o que são os espermatozoides? São as células sexuais masculinas. Letra B. Quais são as funções dos testículos? Então, os testículos, eles são responsáveis por produzir hormônio testosterona e armazenar os espermatozoides. Na letra C, o que são óvulos? São células sexuais femininas. Essa é a nossa letra C. Letra D. Quais as funções dos ovários? É a produção dos hormônios estrógeno e progesterona e também abrigam as células sexuais femininas, que são os óvulos. Essa é a função dos ovários. A terceira questão, ela é uma questão bem simples, onde vocês vão observar as imagens e escrever o nome das estruturas. Depois escreva abaixo das imagens qual sistema reprodutor, se é o masculino ou o feminino. Vocês podem pesquisar no assunto na página 175, 174, que vocês vão encontrar aí onde encontrar esta imagem, e aí vocês vão colocar somente o nome dos órgãos aí. E a quarta questão. O que significa reprodução? Marque a alternativa correta. Então, na quarta questão, a alternativa correta é exatamente essa, ó. É a capacidade que os seres vivos têm de produzir novos seres da mesma espécie. Essa é a nossa quarta. E aí, conseguiram acompanhar? Sim. Pronto, podemos finalizar? Sim. Pronto. A gente vai finalizar essa primeira aula e eu já vou retornar com a segunda, que será de ciências ainda, viu? Vamos lá para a segunda? Sim. Ô, tia, a senhora vai perguntar a tabuada na segunda, é? Vamos ver, viu? Ô, professora, você já vai explicar outro assunto? Eu estudei muito, nem precisa, mas eu estudei muito.